Inesperado, um podcast de Inês Jorge. Alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inesperado. Cá estou eu mais uma semana a gravar, semana sim, semana não, estamos neste esquema agora e acho que vamos continuar durante algum tempo. Primeira coisa a dizer, não pus mais aqui a minha planta porque ela já está mesmo a dar as últimas. Já passou quase um ano desde que eu a tenho e acho que é a altura de a reformar, portanto, até ter uma nova, temos aqui uns livrinhos, que acho que também não fica totalmente desenquadrado aqui no cenário. Agora, outra coisa e primeiro tópico, eu até me vou aproximar para ver se vocês conseguem ver. Eu fui fazer ontem um lash lifting. Conseguem ver esta pestana? Espero que sim. Fui fazer um lash lifting num espaço na Areia Branca que se chama, acho eu, Leidens, não sei dizer o nome, mas de certeza que vocês já ouviram falar. E estou a falar disso porquê? Porque eu gostei muito do resultado. Talvez quando eu me aproximei não se tenha visto assim tão bem, mas de facto estou com as pestanas bem curvadinhas. As minhas pestanas já são grandes, mas são assim mais para baixo. Portanto, eu adorei o resultado e por isso estou aqui a partilhar. Demorou mais ou menos 1h15, que para mim é 1h15 naquele limbo entre estar acordada, dormir. Estou assim sempre relaxada, digamos assim. E é uma coisa que eu gosto, portanto eu adoro todos estes tratamentos estéticos, entre muitas aspas, porque pronto, isto é só um pequeno apontamento que dura 2 meses ou 3 já com sorte. Mas gostei muito, acho que o espaço é muito giro, tem outras coisas, tem outro tipo de procedimentos, digamos assim, que eu quero ir experimentar, seja limpezas faciais, massagens, esse tipo de coisas, portanto decidi falar aqui convosco. Agora, coisas que eu fiz nestas 2 últimas semanas, portanto, logo após gravar o último episódio fui passar um fim de semana a Alcochete. E a Alcochete porquê? Porque era para descansar e não nos apetecia estar a conduzir durante horas para chegar a um sítio. Alcochete foi 45 minutos, que é o tempo perfeito. Arranjámos uma casinha muito fixe, mesmo no centro da vila, com piscina. Não era uma casa privada e já vou explicar. Aquilo basicamente dá-me ideia que era tipo uma antiga casa senhorial, porque é assim, enorme, com um jardim grande, com uma piscina muito fixe, também já lá vamos. Só que depois eles mantiveram a essência da casa mais antiga, tipo nas salas. Aquilo tem imensas salas, que também é uma característica deste tipo de casas. Tem sala de estar, sala de jantar, mais uma sala que é a biblioteca. E depois transformaram os quartos numa coisa mais moderna. Ou seja, acho que faz ali um contraste muito fixe. A casa tem todo um jardim muito giro. Acho que deve ser giro, por exemplo, para um grupo de amigos alugar aquilo tudo, se der, que não sei se dá, e passar lá tipo uns dias. E depois tem uma piscina de água salgada, que é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se vocês já tiveram numa piscina de água salgada, mas em relação a uma piscina com cloro é 1000 vezes melhor. Para já não tem aquele cheiro nojento ao cloro. Aquilo é cloro natural. E depois, não sei, acho que a água é mais leve. Pelo menos eu gosto mais. Adorei. Tem assim tipo azulejos meio esverdeados no fundo da piscina, que foi uma coisa que eu também gostei. Não é aquela cena bué azul, sabem? Acho que deu um tom e uma vibe mais fancy à coisa. E além disso, era o que eu tinha dito, aquilo não era uma casa só para nós, porque aquilo ainda tem, sei lá, para aí uns 5 quartos, mas nós quase pouco nos cruzámos com as pessoas que lá estavam. Cruzámos só na piscina na tarde em que chegámos, depois no dia seguinte de manhã estivemos lá à vontadinha, super tranquilo. E além disso, como eu também já tinha dito, a casa ficava mesmo no centro da vila, ou seja, nós conseguimos explorar uns restaurantezinhos ali perto e devo dizer-vos que em Alcochete come-se bué da bem. Na noite em que nós chegámos, fomos jantar lá, assim, a um sítio mais fancy, comemos uma picanha ótima, mas tipo maravilhosa mesmo. E no dia seguinte ao almoço, como era tipo domingo ao almoço, não sei, e estava calor, eu adoro comer peixe grelhado nessas situações, então fomos comer tipo uma douradinha grelhada que estava ótima também. Por isso, olhem, não explorei muito mais, além dali o centrinho da vila, a casa e o Freeport, mas gostei de Alcochete. Não sabia que as pessoas lá tinham sotaque imenso, tipo meio parecido com o alentejano, pelo menos eu achei, mas mais ribatejano. Não sei explicar, mas tem sotaque. E eu não sabia, porque é super perto de Lisboa, não que isso tenha assim tanto a ver, mas não associei. Só que depois percebi, quando lá estive durante esse tempo.
mas gostei muito. A casa chama-se Jardim de Copas, caso vocês queiram procurar, e fica aqui também a minha recomendação. Entretanto, outros tópicos que eu tenho aqui para falar. Nesse mesmo fim de semana, portanto, foi só uma noite, nós abandonámos a casa na manhã desse dia, tipo antes de domingo, antes do almoço, e depois fomos ao Freeport e pensámos, o que é que vamos fazer agora? Também já não dava tempo suficiente de ir para a praia, decidimos ir ao cinema. Eu e o Diego temos andado super cinéfilos. 3 semanas, 3 filmes, isso para mim já é tipo muito mais do que aquilo que eu costumo fazer, ainda por cima no verão. Mas pronto, fomos ver o quê? The End of the Oak Street, que é um filme tipo de ação / ficção científica que segue a história de uma família que vive em Oak Street e depois de repente Oak Street anda para trás no tempo, volta à era jurássica e do nada estão lá as casas deles na mesma, mas tudo à volta são dinossauros. E tipo, acho que é o Jurássico. Honestamente não sei qual era o período ao certo, mas tipo bué de dinossauros a andar por todo lado, a matar os vizinhos todos, uma grande confusão. Imaginem, o que é que eu tenho a dizer sobre este filme? Eu sei que não é fácil à partida fazer um filme sobre dinossauros e que é sempre muito este tipo de coisas. Epá, mas aquele filme deu-me tanta ansiedade. Honestamente, eu não sei se houve algum filme que eu já tenha visto que me tivesse dado tanta ansiedade como aquilo. Porque houve momentos em que eu estava tipo, eu vou-me vomitar aqui, eu não consigo mais, isto é nojento. Por outro lado, tipo, eu até gostei, percebem? Por isso, se tiverem curiosidade, vão ver, mas não é um mega conselho que eu vos dou a irem ver, só se acharem que é engraçado. Olhem, assim para um domingo à tarde, não tem nada para fazer, vão ver. Mas já a saber que aquilo tem partes nojentas, enfim. Deu-me muita ansiedade. E o que é que não me deu ansiedade, mas me irritou também muito nesse dia no cinema? Pá, tínhamos atrás de nós, literalmente, na fila atrás de nós, um grupo que eu, a ouvir pela voz, acho que eram mais novos, pá, que não se calavam. É assim, eu vou deixar aqui um aviso. Se vocês querem ir para o cinema falar com os vossos amigos, não vão. Porque vocês não vão estar atentos à porcaria do filme, vocês vão estar a estragar a experiência às outras pessoas que estão à vossa volta. E além disso, considero-vos um sem noção de primeira. Pá, mas é que é tipo, não estavam a falar baixo, estão a perceber? Estavam a conversar normalmente e começou na parte dos trailers, dos filmes, aí tipo, ok, estás a conversar sobre os filmes que aí vêm, aquilo também ainda não é bem o filme, ainda dou essa de barato, mas depois o filme começa e continuam beca, epá, que raiva! Eu não sei se vocês fazem isto, mas tipo, se vão para o cinema para falar, não vão. Vejam o filme em casa, tipo, estão a pagar para quê? Para estragar a experiência aos outros e a vocês mesmos. Por isso, pá, qual foi o nosso modo de atuação? Eu tive quase para começar naquele mas depois também acho isso péssimo. E então, como a sala estava relativamente vazia, nós mudámos de lugar. Tipo, estavam para aí passados 15 minutos do filme e eu virei-me para o Diego e disse não consigo mais e fomos para umas filas abaixo, estava melhor, mas ainda assim nós descemos para aí umas 5 ou 6 filas e continuava a ouvir-se. E eu acho que tipo, estas pessoas serem abolidas da sala de cinema. O que é que estão lá a fazer? Pronto, isto irritou-me tanto que eu tinha que partilhar aqui. Não sei se tipo, já tiveram experiências destas tão chatas mesmo, porque dá vontade de virar para trás e dar uma lambada e dizer cala a boca. Só que como sou civilizada não o faço, não é? Entretanto, outra coisa, não no cinema, mas em casa, eu este fim de semana que passou, não sei se estão a par que está a péssimo tempo, o verão parece que desapareceu, espero que volte ainda, e então estava a chover no domingo, e eu pensei, oportunidade ideal, agora que descobri que a minha irmã pagou Netflix, para pôr o Diego finalmente a ver a série His and Hers, que eu já tinha lido o livro, andava a tentar convencê-la há não sei quanto tempo a vermos aquilo, mas nenhum de nós tinha Netflix e eu tipo, que chato, também não me apetece pagar agora, de propósito. A minha irmã pagou e eu tipo, let's go, é agora ou nunca. E o que é que eu tenho a dizer sobre a série? Ou seja, eu já tinha lido o livro, se calhar foi o penúltimo livro que eu li, eu ainda me lembrava particularmente bem das coisas, especialmente quando comecei a ver fui-me lembrando mais. E assim, a série está muito fixe. Se vocês gostam de thrillers e de crimes e não sei o que, vejam.
São 6 episódios de 45 minutos, nem sequer é aqueles de 1 hora e tal. Portanto, vê-se super bem, a série está muito bem conseguida. Mas, comparativamente ao livro, e como quase tudo, o livro é bastante melhor. Porque o livro tem muito mais contexto. Na série, ali a personagem principal, tipo, aparece já fora do emprego principal, mas não se explica bem porquê, nem se explica que ela está chateada porque alguém ocupou o lugar dela, e isso é um bocado relevante. Portanto, eu acho que faltam ali alguns pormenores no filme. Por exemplo, vou dar um bocado de spoiler, mas a pessoa que nós achamos que matou todas as outras, no livro tem 2 filhos, e ali na série não tem filhos. Acontece no final um acidente de carro no livro que é também importante, que ali não acontece na série, e portanto eu amei o livro quando li. Aquilo tem um plot gigante no fim que eu ainda não sei até que ponto é que faz assim tanto sentido, mas na série também tem o mesmo plot e eu já não me lembrava, porque eu sou aquela pessoa que eu vejo as coisas e leio e seja o que for e depois eu esqueço-me. Ou seja, não está ativamente na minha cabeça tudo o que aconteceu. Eu sei por alto, eu estava a ir vendo e estava-me a lembrar, mas eu não me lembrava do plot final. Tanto que o Diego achava que eu estava a enganar quando ele pensava que tinha descoberto quem era o assassino, ou a assassina no caso, mas não. E eu não me lembrava que havia aquele plot tão grande, não sei como é que me esqueci, mas o meu cérebro tem esta capacidade de apagar coisas que não são assim tão importantes. E eu acho que é bastante positivo, até porque é assim que a nossa memória deve funcionar. Se calhar uma coisa que parece pouco relevante para alguém de há 3 anos atrás, mas que foi uma conversa em que alguém me disse não sei o quê, eu vou-me lembrar. Agora, um filme que eu vi o mês passado ou um livro que eu li há 2 meses, eu lembro-me só vagamente. E eu acho que isso é bom, honestamente, porque eu posso ver a mesma série várias vezes e não saber o que é que está a acontecer. Pode parecer um bocado amnésia, mas eu acho que não. Agora, um outro tema, nada a ver. Ficam aqui com a recomendação de ver His and Hers, se ainda não viram. Isto já saiu há algum tempo, já foi bué hypado, digamos assim, há uns meses. Eu só vi agora, já sabem. Eu, quando está tudo a falar, não gosto de ver porque eu sou do contra, ou não tinha Netflix, também pode ser o caso. Portanto, estou a falar agora. Agora, um tema absolutamente nada a ver. Eu no outro dia estava numa loja aqui, tipo na terrinha, digamos assim, e as pessoas adoram estar tipo na conversa no seu momento de ir à loja. E eu, como aqui não vou de fones, nem estou propriamente distraída porque são compras rápidas, estava-me a perceber de uma conversa, estava a haver ali desgalha, sabem? Também podemos admitir, toda a gente ouve conversas alheias, é incrível ouvir conversas alheias, e no meu caso geram por vezes temas para eu trazer aqui e reflexões, e portanto eu quero falar sobre uma frase que eu ouvi. Eram 2 senhoras que estavam a conversar, eu conheço ambas porque era na terrinha, não é? E elas estavam tipo a reclamar dos maridos, que é uma coisa muito comum no geral na sociedade. Os homens reclamam das mulheres, as mulheres reclamam dos homens, mas continuam casados. Pronto. E o tópico é que eu às tantas elas estavam ambas tipo com mini reclamações, não era nada muito grave daquilo que eu ouvi, só que depois uma delas, foi a frase final que eu ouvi, vira-se e diz assim, até apontei, vejam bem, onde é que está? Se eu fosse outra, há 20 anos tinha-lhe posto um par de patins. E a outra depois diz, pois, não sei o quê, mas foi o que nós escolhemos. E eu tipo, meu Deus, Deus me livre, alguma vez eu cair neste tipo de pensamentos. E atenção que eu atualmente estou numa relação saudável, mas eu gosto de ter este tipo de reflexões na mesma, não só para a minha vida, como para a vida das pessoas que eventualmente ouçam isto e que estão à minha volta e que possam não saber como é que eu penso sobre este tema. Mas é assim, tipo, eu, por um lado, as pessoas mais velhas criticam um bocado a nossa geração porque, nós desistimos das relações muito rápido, parece que às vezes não lutamos pelas coisas, deixamos ir com muita facilidade, e eu, em certo modo, entendo esse pensamento. Mas, honestamente, antes de viver numa geração ou numa época em que é assim, do que eu alguma vez dar por mim, tipo, passado 30 anos de relação e estar a dizer, tipo,
se eu fosse outra há 20 anos tinha-lhe posto um par de patins. E é tipo, tu não meteste há 20 anos, mas por favor percebe que tu podes pôr agora. Estão a perceber? Eu acho que, e se calhar, e tenho a certeza que eu pensar assim também tem bué a ver com os exemplos que eu tenho em casa, digamos assim, porque a minha mãe já se divorciou há uns anos, os meus pais divorciaram-se há uns anos, a minha avó também se divorciou há menos tempo, mas fê-lo, e tipo, não sei, eu consigo perceber que as pessoas fiquem presas, mas por outro lado não consigo. Honestamente, porque é tipo, tu, ok, já viveste 30 anos com aquela pessoa, tu tens tipo 50 e tal, se calhar tu ainda vais viver outros 30 ou 35 e vais continuar agarrado a uma pessoa que tu não estás feliz, sei lá bem porquê. Tipo, eu também, obviamente, eu tenho esta conversa várias vezes com a minha irmã, eu percebo, porque a minha irmã é mais tipo cabeça fria, tipo, vamos pensar que nem toda a gente está em situações em que consegue sair das coisas, mas é tipo, eu também conheço casos, ou sei de casos de pessoas, tipo mulheres bem-sucedidas, que continuam com os maridos. Sabe Deus porquê? É tipo, tu sabes que ele é uma merda e eu sei que é difícil acabar um relacionamento de 20 anos, mas tipo, tu és muito mais bonita que ele, muito mais bem-sucedida, porque é que estás com ele? E depois, tipo, ai, não sei, isto é um tópico que me dá mesmo a volta à cabeça, porque depois a questão de se conformarem, tipo, isto foi a escolha que nós fizemos há 20 anos. Sim, ok, mas o que é que isso tem? Tipo, não sei. Eu se calhar, vocês até podem achar que eu sou bué liberal em relação a isto e se calhar se vocês têm os pais juntos há não sei quantos anos, não têm tanto esta visão. Não sei, honestamente, porque prefiro pais divorciados do que pais infelizes, percebem? E não interessa se era por discussões, seja pelo que for. Mesmo os filhos, eu acho que, e é sempre difícil passar por um divórcio de pais, para mim foi, mas graças a Deus passado este tempo todo já ultrapassei, mas tipo, eu acho que mesmo os filhos, nem que seja quando crescem, percebem que é preferível dos pais estarem separados, mas bem, do que juntos. Por isso estas conversas tipo de café fazem-me mesmo confusão, tipo, que horror eu ser a pessoa que daqui a 30 ou 40 anos olho para a pessoa que eu tenho ao lado e penso tipo, há 20 anos devia tê-lo mandado à merda. Não, eu acho que se isso for para acontecer, e lá está, espero que não, porque eu estou numa relação saudável e vejo-me com esta pessoa durante muito tempo, mas tipo, espero nunca cair nesse tipo de coisas. E eu tento não julgar, mas devo-vos dizer a verdade que eu julgo sempre um bocadinho. E também às vezes temos que admitir, nós não somos perfeitos e há certamente temas que vamos julgar as pessoas mesmo não querendo, e como isso é uma coisa que a mim não me entra na cabeça, eu acabo sempre por julgar um bocado quem está preso nessas situações, porque eu não consigo compreender e eu nunca estive nelas. Também quero dizer isto e deixar isto um bocado claro, eu posso ser privilegiada a falar sobre este assunto, não sei bem, mas isto é apenas a minha opinião e gostava que partilhassem a vossa, se é que têm algum tipo de opinião sobre isto. Entretanto, o que é que eu tenho mais aqui para fechar o episódio? Uma coisa bastante positiva, vou finalmente de férias. Eu acho que tipo, já desde agosto do ano passado que eu não tenho férias. E isto também por decisão minha, quem é que me manda mudar de trabalho? Se não tivesse mudado, estava agora de férias. Mas decisões da vida, no entanto, estou muito a precisar tipo de uma semana. Estão a perceber? Vai ser só uma semana, também é o que temos. Mudei de trabalho, estar a conseguir tirar uma semaninha já é bastante bacano. E assim, obviamente isto para dizer o quê? Eu vou estar longe, para a semana não deve haver episódio, acho mesmo que não vai, mas eu vou levar a minha câmera em viagem, vou tentar gravar e depois fazer tipo um vlog que acho que pode ser giro. Nunca fiz, mas também agora eu já sei mais ou menos mexer no Premiere, sei cortar planos, encaixá-los e pôr uma música. Não sei, não prometo uma coisa profissional porque eu não sou, mas eu também não sou tipo a rainha do perfeccionismo. Para mim, mais vale feito do que perfeito, percebem? Portanto, olhem, acabo o episódio com esta frase. Se estão entre fazer ou não fazer porque não está perfeito, façam. Que se lixe, ninguém quer saber se está perfeito tirando vocês. É triste, mas é verdade. Portanto, olhem, fiquem com esta. Até para a semana. Um beijinho.